quinta-feira, Beleza e Saúde, Dr. Marcos Bonassi aqui com a gente, veio especialmente de São Paulo, internacional, Marcos Bonassi, para falar sobre sol, que nessa época baixa bastante a imunidade da gente para algumas pessoas e aí acaba desencadeando aí a herpes. Luquinha, já tem gente na linha. Pois é, a Rosa quer conversar com a gente. Vamos lá. Oi, Rosa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela participação, pode fazer vocês pergunta. dois, adoro vocês. Ai, um Obrigada, beijo bem linda. forte Sempre pra quando você. vocês aqui no satélite saem de São Consciência. A gente come sempre- lá. É, comida boa, né? É boa, mas eu dou umas gordices de vez em quando. Assim. Ô, senhor, você dá exemplo, mas o que é isso? Não pode, diretor. Umas Gostei gordices. da língua. Ô, senhor, por favor, o assunto saindo desse assunto que vocês estão falando, hoje eu procurei um entomologista pela Santa Casa e não encontrei até fevereiro. O assunto meu, não sei se é do verão. Estou com uma descamando a sola do meu pé. Rachando e decamando, saindo as cascas, não sei o que é. Entendi. Lindona, deixa o seu telefone com a nossa produção, com a nossa Gabi aí, que a gente vai passar para o pessoal, nossos queridos amigos lá. Mas assim, desquamação no pé é comum nessa época do ano também? Ou bastante pode ser comum. o tal do ácido úrico que todo mundo Não, fala? o ácido úrico nem sempre é o culpado. Ele leva muita fama, mas ele não é tão culpado assim. Descamação no verão na sola do pé, normalmente é micose. Né? Então ela precisava realmente procurar o dermatologista, porque existem outras possibilidades e, eventualmente, um exame até de um raspado pode ser feito dessas escamas para identificar o fungo. Uma outra possibilidade é como a gente usa muito chinelo de borracha, se ela for alérgica. E essas borrachas hoje em dia variam muito, mas às vezes a pessoa é alérgica ao calçado, ao chinelo, à sandália, e aí também vai provocar uma descamação. Então pode ser um eczema alérgico, uma micose e outras doenças. Então o ideal é procurar mesmo para fazer esse raspado e ver se é uma micose, se tem fungo. É ok, então. Luquinha, bora nós? Bora nós, aquela pergunta que eu deixei no ar, Solange. A herpes é a mesma para todos os lugares que dá? De repente a herpes labial é a mesma que dá para o corpo e é a mesma que dá também, às vezes, na genitália da pessoa? Sim. O vírus, né, o vírus que quando a gente se contamina, normalmente a gente tem o que a gente chama de primeira infecção e às vezes é uma lesão muito pequena, só que depois esse vírus pode começar a voltar e reaparecer nesse local onde a gente se contaminou. O vírus do herpes tem o herpes simples tem dois tipos, o 1 e o 2. O 1 normalmente causa lesões em volta da boca, no tronco, e pode normalmente ter esse caráter de repetição, aparece sempre no mesmo local, a cada tempo em tempo. Ou herpes vírus número 2, que é o herpes genital, aí causa lesão. Que aí é DST também, né? Aí transmite também pelo sexo, além da fala e de objetos contaminados também pelo sexo. O vírus 2 aparece na genitália masculina, pênis, no escroto, na região perianal, ou na região vulvar da mulher. E às vezes é muito incômodo, às vezes não, normalmente é muito incômodo porque causa dor. Dói. Causa dor. E aquela feridinha que fica do herpes depois do primeiro, segundo dia, é uma porta de entrada para outras infecções. Então a pessoa que tem a lesão do herpes genital tem que evitar a relação, porque ela pode se contaminar com alguma outra doença. Então, essa é uma dica importante. A Maria do Carmo está aqui falando assim, o Sol, o meu marido só tem na época de verão, mas eu acho que eu estou tomando nos cornos aqui. Eu quero saber se é verdade ou não. Ô Maria, não é não. Às vezes se o Sol baixou a imunidade do seu marido, ele não está te traindo não. Tem uma pessoa na linha. Vamos atender então? Alô, boa tarde. Boa tarde, Quem está falando? Márcia. Oi, Márcia, obrigado pela participação. Pode fazer a pergunta. Obrigada, boa tarde. É assim, sempre que eu estou fazendo regime e vou para a praia e não levo meu protetor labial, aí eu chego em casa e eu já sinto que vai sair a herpes. Aí eu já corro e passo aquela pomadinha que vende para herpes. Mesmo assim, não adianta, ela estoura, a boca fica horrível. Uma semana a boca inchada. Nossa, não dá nem para beber água. Não dá nem para beijar, né? Quer dizer, a partir do momento que começa a se manifestar, não tem jeito. Isso que ela falou é um fato. Quer dizer, quando a lesão já começa, o vírus já saiu lá do gânglio, que é uma parte do nervo, e já chegou na pele. Então, nesse momento ele não vai voltar. Ele vai voltar depois de uns 5 ou 6 dias. Mas ele vem, causa esse dano todo, arde, a pessoa já percebe um dia antes da bolha aparecer, a pessoa já sente um ardor e uma dorzinha, às vezes uma coceira
uma coisa meio esquisita no local. Então sente aquilo, no dia seguinte aparece com a bolinha de água e essa bolinha se infecciona e vira uma ferida. Não pode mexer de jeito nenhum. O ideal é não mexer, porque você mexendo, você aumenta o tempo para a lesão cicatrizar, né? E a pomada nem sempre dá conta de terminar esse vírus. O ideal é tomar a medicação, né, por boca mesmo. O remédio é meio chato, porque toma várias vezes por dia, mas o tratamento é de 5 dias, então não é nenhuma coisa tão complicada. Grave, né? Para tentar prevenir um novo surto mais para frente. A gente tem umas fotinhos aqui, doutor, e a gente vai mostrar para o pessoal de casa também. Queria que você descrevesse para a gente. Isso é uma herpes labial. Herpes labial, provavelmente o vírus tipo 1, né? Hoje em dia, com a modernidade do mundo, a gente encontra vírus tipo 1 nos genitais e vírus tipo 2 na boca também e outras regiões, porque o convívio e as práticas sexuais mudou um pouquinho aquela coisa padrão. Mas nisso a lesão ainda está no começo? Está no começo. Ela fica mais avermelhada ali no canto, você pode ver que tem mais embaixo e até um pouquinho em cima também. Ela começa a ficar vermelha e tem um pontinho ali que começa a fazer uma bolinha de água. Aquela bolinha no primeiro dia as pessoas às vezes confundem até com uma espinhazinha. No segundo dia ela tem mais líquido, às vezes no terceiro já tem um pouquinho de pus e depois fica uma casquinha de ferida. Entendi. Tá? Tem mais Mas esse é o curso normal da doença. Tem mais uma, né, Luquinha? Sim, tem mais uma. Olha, essa dá para mostrar bem. Aí é um outro tipo de herpes, não é o herpes simples. Esse é o herpes zoster e essa lesão é no tronco, né, na região lateral do tronco, em que ele dá muitas lesões. O herpes simples normalmente dá menos, número menor. A base das bolinhas de água fica avermelhada e essas bolinhas aparecem, a gente chama em buquê, porque elas lembram um buquê de flor, assim, se você olhar de cima. Então são bolinhas de água que depois elas formam um pus e ficam com casca, e às vezes nesse tipo de herpes, que é o herpes zoster, que a gente vai falar depois, essas casquinhas demoram às vezes até um mês para sumir. Mas a pessoa tem que ter paciência. O zoster é mais grave? Ele é mais grave porque ele tem um curso um pouco mais agressivo. E às vezes numa pessoa debilitada, Solange, ou numa pessoa de idade, ou na pessoa que está fazendo um regime, uma dieta alimentar muito severa, ou numa pessoa que tem uma outra doença grave, ou o imunodeprimido, ou na AIDS, ou doenças que já debilitam, o herpes zoster aparece com bastante gravidade e pode determinar um quadro de dor muito grande. E essa dor, se o herpes não for tratado meio que precocemente, né, nos primeiros dias, tem gente que vai ter dor para o resto da vida. Nossa, que horrível. Porque é muito doloroso. Ele inflama o nervo e dói muito, muito mesmo. Bom, a gente tem mais uma fotinha, só que antes vamos responder uma perguntinha do Face. Vamos sim, Luquinha? interessante que a Fabi falou o seguinte, doutor. Ela quer saber, nesse estágio que a gente viu, em que momento que a herpes contamina? É desde o começo que sai essa primeira bolinha ou já é no final que já está uma ferida? A doença normalmente dura em torno de 5 dias, né? Entre o começo e tal. O finalzinho, que é só a casca de ferida, às vezes vai até uns 7 ou 8, mas o principal da doença são 5 dias. Esse período é o período de pior, mais fácil contaminação. Então, beijo, sexo, o copo que a pessoa usou, né? Tudo pode transmitir. Agora, uma coisa também que a gente tem que lembrar é que, assim, muita gente no mundo, a gente falou, tem o vírus. E aquela pessoa que reclamou que está sendo traída porque o marido... que ela acha que então, tá às vezes ela também... Existe muita gente que tem o vírus, nunca tem a doença, pode passar verão, inverno, fazer dieta, nunca vai ter. Porque a gente chama isso de portador sadio. Então, a pessoa às vezes já tem o vírus, não é só porque ela está em contato com alguém que ela vai adquirir. Isso também é uma outra coisa importante. Tanto é que é na época do verão, só que o maridão aí acaba desenvolvendo a herpes, justamente porque a imunidade dele deve baixar um pouquinho. Bom, hoje é dia da gente dar dicas aí sobre o consumidor também, para o consumidor, né, Luquinha? Pois é, Solange, porque muitas vezes você vai num bar ou num restaurante e toma um susto na hora de pagar, né, na hora da conta. Porque alguns lugares cobram taxas que não podem ser cobradas, gente. E hoje no Você Quer Justiça, a gente vai mostrar um flagrante de cobrança abusiva e a gente confere agora então. Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas, e boa tarde especial a você, nosso amigo que nos acompanha aí na telinha da Band. Hoje nós estamos aqui no Calçadão, na região central de São José dos Campos, e vamos tratar de 3 assuntos importantes a você, consumidor. Nós recebemos uma denúncia e vamos falar daquele couvert, do tradicional couvert de mesa, são aquelas cestinhas de pães, dos 10% do garçom e também do tributo das notas que você paga na hora de efetuar a sua compra nesses estabelecimentos comerciais.
Quando você chega num restaurante ou num bar e que o garçom chega na tua mesa e põe aquela cestinha de pão ou cestinha de frios, o garçom tem por lei a obrigatoriedade de informar que esse couvert é cobrado. Se ele não informar, é considerado amostra grátis, é uma prática abusiva, ou seja, você não pode pagar por algo que você não pediu. Isso é a lei, é o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Outro ponto importante também de ressaltar é o tradicional 10% que é cobrado supostamente como taxa do garçom. Esse 10% é opcional, ou seja, não é obrigatório pagar e também deve ser avisado previamente. Se no final da conta tiver incluído os 10%, você paga se você desejar, não é uma obrigatoriedade. E também nós queremos ressaltar a importância de você pedir a nota fiscal. Na nota fiscal, nesse cupom fiscal, deve estar impresso tudo o que foi consumido, incluindo a carga tributária. E após essa denúncia, você ficou sabendo a questão do couvert de mesa, a questão dos 10% e também da nota fiscal, que é obrigatória, deve constar tudo o que foi consumido e também a carga tributária. E se você também quer justiça, envie o teu e-mail para cristiano@bandvale.com.br. Pois é, agora principalmente vai chegar o carnaval aí, vem aquelas cobranças que você não sabe nem de onde aparece, né, Luquinha? Pois é, né? Uma situação tão chata e constrangedora que a gente acaba às vezes até pagando por ficar constrangido a pagar aquilo, né? Muito ruim mesmo, né? Os aeroviários fizeram um protesto na manhã dessa quinta-feira, causando muito atraso em voos em quase todos os aeroportos brasileiros. Eles reivindicam um reajuste salarial, aumento do vale-refeição e também a criação de um piso salarial para o pessoal do check-in. E a gente fica aí, né? Se atrasando. Bom, a gente faz aquela paradinha bem rápida para o intervalo. E o aplicativo do WhatsApp, para quem é viciado na internet, ganha uma invenção para o computador. Não sai daí não, né, Solange? É, né, Luquinha?